Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 13 de abril de 2018, sexta-feira. Meu Deus! Sexta-feira 13, viu, Guilherme? E estamos aqui na companhia agradável do nosso querido Guilherme, do nosso querido Marcos Melo e do nosso querido João. Hoje, como fazemos semana a semana, estamos discutindo capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje abordaremos o tema que envolve o capítulo 20º, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E neste capítulo nós vamos encontrar também, lá no capítulo 20 das anotações do evangelista Mateus, a parábola dos trabalhadores da última hora. Esta parábola, ela é muito semelhante àquela parábola do capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos, que podemos traduzir por muitos os convidados, poucos os que aceitam o convite. Uma vez é a parábola do festim de bodas. Isso mesmo, Guilherme. Obrigado. E essas parábolas são semelhantes em seu conteúdo, mas tem algumas diferenças. E Jesus, como é um contador de histórias por excelência, um pedagogo por excelência, nos deixou essa parábola e há mais de 20 séculos estamos estudando-a, e quanto mais estudamos, mais compreendemos a grandeza do pedagogo por excelência, pois cada parábola permite múltiplas e variadas interpretações, múltiplas e variadas angulações. E então nós vamos tentar estabelecer aqui alguns conceitos que extraímos desse estudo. Diz o mestre: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Sempre vale a pena recordar que o reino dos céus nada mais é do que... Qual que é o conceito mesmo do reino dos céus? É a obra divina no coração de cada homem, né? De cada um de nós. A obra divina no coração do homem. Então o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Compreendemos que
o pai de família, evidentemente que é Deus. E Deus nos convida a trabalhar na sua vinha, nos convida a trabalhar na sua obra. E na simplicidade desse ensino, nós observamos que podemos trazer esse ensino para a nossa vida pessoal, uma vez que Jesus, ao afirmar que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores, ele não faz distinção dos trabalhadores. Podem ser pessoas que se encontram em tenra idade, adolescentes, jovens, podem ser pessoas que estão em idade madura, podem ser pessoas que já estão na chamada melhor idade, e podem ser mesmo aqueles que se encontram na 11ª hora, já pronto para partir para a vida espiritual. Muito bem, depois que ele saiu de madrugada a fim de assalariar, ele diz, continua a parábola. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. A questão do denário é para deixar explícito que ficou combinado o provento que seria pago pelo serviço prestado. 1 denário, naquela época, era o equivalente a 1 salário do dia para o trabalhador rural daquela época. E como eles não tinham, vamos dizer assim, carteira assinada, não tinham fundo de garantia, não tinham nada disso, era muito comum os trabalhadores se reunirem na praça e esperarem pelos donos da vinha, pelos proprietários que buscariam novos trabalhadores. É comum. Hoje, pois não. Desculpa, dizer que é comum até hoje, né? A gente vai chegando nas estradas em grandes capitais, a gente vê os chapas, né? Ali esperando passar para pegar. Exatamente. É o exemplo que eu ia dar, sabe, o Guilherme, dos chapas, né? Que muitas vezes você anda pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, mais na Anhanguera, né? Na Bandeirantes é mais difícil. Tem, mas é menos comum. E então, quer dizer, eles se dispõem a ajudar o caminhoneiro, né, que vai para São Paulo, e aí em busca do ganha-pão dele, né, daquele dia. Tem outros exemplos também, nas mais variadas cidades, os mais variados hábitos. Por exemplo, tem cidades que os encanadores se reúnem numa determinada praça, e esses encanadores, eles ficam lá aguardando o serviço. Né? O pessoal sabe que eles estão lá. Outras cidades, no Mercadão também tem. Isso. No Mercadão, no CEAGESP. No Mercadão, os trabalhadores braçais, né, para ajudar a descarregar, né? Tem Verdade. Lembrei, no México tem a Praça dos Mariachis, que são aqueles músicos, né? Dos mariachis. Dos mariachis, então eles ficam ali esperando serem contratados para fazer uma seresta, para tocar em algum aniversário, alguma coisa assim. Então. Bacana, hein? Legal. Então, quer dizer, vejam vocês que os hábitos ainda persistem até hoje, né? Há algumas décadas atrás, não havia carro, não havia táxi, não havia ônibus, mas havia os carroceiros. Como é que chamaria lá os carroceiros?
que conduziam as carroças. Então eles ficavam na região central também aguardando, como se fosse uma corrida de táxi, né, para levar a pessoa que precisava ser transportada para um local mais distante. Ou transportar uma mercadoria, né? Ou transportar também, uma mercadoria, bem lembrado. Lá na minha cidade tinha esse negócio aí. Charrete. Natividade? Lá em Natividade, Tinha charrete? Não é charrete não, carroça mesmo, para poder carroça mesmo. Bom, tinha quando era charrete, passageiro, né? Quando era charrete era era melhorzinho, né? Tinha vamos dizer assim, um degrauzinho superior. Mais macio, pelo menos. Acolchoado. Muito bem. Bem, aí então foi convencionado que se pagaria um denário pelo dia de trabalho. Muito bem. O dono da vinha saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. A questão das horas destacadas, assim, as horas que nós vamos encontrar na parábola, a terceira hora, a hora sexta, a hora nona, a contagem do tempo naquela época era feita diferente, né? Então, 6 da manhã, teoricamente, quando o sol nascia, era a hora zero, vamos dizer assim. Aí 7 da manhã era a primeira hora. Isso. 8 da manhã a segunda, 9 da manhã a terceira. Então, a 9 da manhã seria a terceira hora. Meio-dia seria a sexta hora. 3 da tarde a nona e a 11ª hora era 5 da tarde, né? O dia teria, são 12 horas de trabalho. 11ª hora, 6 da tarde. Exatamente. Muito bem. A 11ª? Não, 11ª é 5 mesmo, né? 5 da tarde. Décima hora, isso. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, do feitor, do gerente: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Os que chegaram antes pensavam que iam receber por 12 horas de trabalho. Se o que trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, o que começou a trabalhar lá logo no início da manhã, ele receberia 12 denários. Foi esse o raciocínio dele, né? Mas não foi isso que aconteceu. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Pois é, essa parábola, ela causa furor até hoje, né? Porque como nós raciocinamos com o raciocínio
material, o raciocínio materialista, o raciocínio imediatista, o pensamento contemporâneo ocidental. Então parece que é uma injustiça isso. Egoísta, né? Mesmo também, né? Pensamento egoísta, pensamento baseado na inveja, né? Imagina, eu trabalhei o dia inteiro, aí chega o rapaz aí, trabalhou 1 hora só e ganha a mesma coisa que eu. Exatamente. Então, quer dizer, nós não nos conformamos, nós não achamos justo, não achamos correto, mesmo levando-se em conta, vamos supor, porque é uma parábola com finalidade espiritual, né? Com finalidade de ensinos espirituais. Então, vamos supor que os trabalhadores começaram a trabalhar às 6 da manhã, depois veio das 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Então, aquela primeira leva que começou logo no início da manhã, será que eles trabalharam o tempo todo, às 12 horas seguidas? Será que eles não pararam para tomar um cafezinho, entre aspas? Será que eles não descansaram? Será que eles não pararam para se alimentar? Almoçar, né? Não almoçaram? Será que eles não falaram pro dono, olha, nós vamos descansar um pouquinho e vamos jogar uma conversa fora, né? Como nós fazemos nas repartições, ou lá nas repartições em que trabalhamos, será que nós trabalhamos o tempo todo sem cessar? É assim que funciona? Né? Isso numa análise material, né? Evidentemente que o objetivo das parábolas de Jesus, e é por isso que essas parábolas atravessaram os 20 séculos, é fazer com que nós pensemos, é nos estimular à reflexão. E a reflexão que nós vamos, que eu vou dar o meu ponto de vista, né, daquilo que eu estudei, que eu me preparei para este trabalho de hoje, é que o salário propriamente dito, que é combinado, é um salário espiritual baseado no relacionamento entre você, a sua consciência, entre a nossa consciência e entre Deus. Sim. A conversa é entre nós e Deus. Então, se nós, no nosso trabalho, na vinha, a vinha que é a obra de Deus, se nós nos dedicamos a bem executar as obras de Deus, então nós vamos continuar progredindo, nós vamos continuar adquirindo conhecimentos, vamos continuar angariando virtudes. Sim. E nós não vamos ficar para trás. Exato. E nunca é tarde para atender a esse chamado, né? Talvez essa lição também nos dá isso, né? Nunca pense que, puxa, eu fiz tanta coisa errada, eu acho que eu não tenho jeito, né? Não, ainda é tempo, ainda há tempo. Você pode, na última hora, se arrepender, ou tornar-se uma pessoa de bem, enfim, não sei. Tudo isso que nos faz a alcançar esse reino de Deus, né? Que, como falamos, está dentro de nós mesmos. Então, o pagamento ele vai ser o mesmo, né? Mesmo para aquele que iniciou, aceitou o convite muito tempo antes, será o mesmo pagamento para aquele que aceitou hoje, né? Me arrependi, tornei-me uma pessoa melhor, também será recompensado, né? Eu também vejo por esse lado, como você está falando, Marcelo. Eu acho que nunca é tarde para aceitar o convite, né? Não, e isso também vale, sabe, Marcos, para nossa, por exemplo, para nossa atividade profissional. Sim. Então, a nossa atividade profissional, às vezes, você tem lá uma carreira na sua área de atuação, que você está lá 20 anos trabalhando. Aí,
muitas vezes isso gera uma acomodação. Sim. Aí nós nos acomodamos, nós, vamos dizer assim, paramos de nos aperfeiçoar naquela atividade, e vão chegando novos profissionais. Esses novos profissionais, eles, muitas vezes, eles chegam e eles passam na nossa frente. Sim. Eles passam na nossa frente, não só pela nossa acomodação, mas porque eles continuam se esforçando, continuam por mérito deles. Verdade. Continuam se esforçando, continuam atuando e acabam, vamos dizer assim, nos deixando para trás. Aquele que se acomodou ficou para trás. Exatamente, exatamente. É mais ou menos como se fosse a parábola dos talentos, né? Também. Então, você parou de investir na sua formação intelectual, parou de investir na sua melhoria das suas virtudes, né? Na sua melhoria moral. Aí vem o pessoal mais novo e passa por cima de nós. Os últimos serão os primeiros. E tem um ponto também que o senhor lá da vinha, ele perguntou, né? Por que você está indo aí, né? Ficou o dia inteiro aí? Ele estava lá à disposição para trabalhar. Na realidade, ainda não tinha aparecido, né? Surgido a oportunidade. Então ele colocou isso aí. Exatamente. Né? Esse é um ponto importante, né, às vezes, em algumas situações, porque, inclusive, a nossa posição interna, né, a nossa atitude perante a vida, em algumas situações, né, a vida pode nos colocar algumas situações de prova, né? Então a gente tem que estar disposto ao trabalho, mesmo que ele não exista, mas assim, se não tem tanto trabalho voluntário a ser feito, tanta coisa, né, a ser feita pelo progresso da humanidade, ou não? Então, a gente tem que estar sempre disposto ao trabalho. Pois não, Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Não? Pensei que você tinha algum comentário para... Eu estava... Ele está refletindo ali. No livro aqui Tá montando. Do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher, né? Que eu sempre leio esse livro, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fala aqui escreve aqui pra gente, aqui eu achei interessante, falar sobre o reino dos céus, né, que está dentro de nós, e aí ela pergunta, quais as exigências para atingir esse reino? E ela mesmo responde, né, quer dizer, com uma frase do Antigo Testamento, e depois repetida por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e assim, e isso só se consegue entrando ou não para uma religião, religando a Deus, né? Não exatamente uma religião, mas religando a Deus diariamente. Praticar essa máxima, né? Tão leve, porque é um fardo leve isso, né? Que depois implica apenas o amor incondicional e indiscriminado. E aí ele diz assim, muitas vezes já fomos chamados para essa vinha ao longo de tantas reencarnações que já experimentamos. Porém, em geral, resistimos ao convite, opondo-lhe os mais variados motivos. Aí ela fala os motivos. Desculpa estar me alongando aqui, mas... né? Fica tranquilo, não está se alongando nada. Pode comentar. Mas, quais são esses motivos? Os preguiçosos ou desocupados se recusam ao convite para não abandonar o ócio a que estão acostumados. Aqueles mais ocupados ou muito ocupados se recusam ao convite por não encontrarem um único tempinho para se dedicarem ao Evangelho do Senhor. Os orgulhosos se recusam porque não têm humildade o suficiente para se juntarem ao irmão de qualquer nível social com a intenção de estudar e construir solidariamente o bem. Os humildes também se recusam por se acharem muito pequeninos ainda para exercerem uma tarefa tão nobre. Muitos aí, às vezes, acabam se recusando a esse convite, achando que não é digno ainda. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Os incultos ou ignorantes se recusam por não se acharem inteligentes bastante para entender leis tão sublimes. Você vê tudo acomodação, Tudo né? acomodação. Os cultos ou sábios se recusam porque acham que as crendices
devem ser deixadas somente para quem se dedica a coisas pequenas. Os fracos se recusam exatamente porque se julgam muito fracos para sustentarem leis tão sérias. Os fortes também se recusam porque acham que a religião é coisa para pessoas fracas ou pusilânimes. Desculpa. Os infelizes se recusam porque não conseguem acreditar na justiça de um Deus que os faz sofrer. Os felizes se recusam porque acham que a religião é coisa para quem está sofrendo e sem esperança. Os moços se recusam porque ainda estão muito empolgados e absolvidos pelas paixões da idade e os sonhos de sua iminente realização material. Os velhos se recusam porque acham que já é tarde, uma vez que perderam todo o tempo que os precedeu, como se não fosse válida aquela ponderação de Jesus, de que os que aceitaram o trabalho na 1/10 hora, isto é, na 11ª hora, última hora de trabalho, foram aceitos. Os interesseiros se recusam se recusam porque querem compensações materiais imediatas, saúde, progresso econômico, poderes sociais. E também se recusam os não persistentes, que são uma boa maioria, até aceitam, mas acabam desistindo ao viverem os primeiros problemas ou percalços. Então é interessante, ela listou aqui vários motivos que nos levam a recusar esse convite, né? Convite que Deus nos faz diariamente, né? E a gente não aceita, mesmo que seja na última hora, acaba não aceitando, né? Eu achei interessante que eles escreveram. Esclarecedor. Porque muitas vezes a gente, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu não sei, enfim, achamos vários motivos para, às vezes, não fazer o bem, né? A gente sempre arruma uma desculpa, né? Para não ir para a vinha do Senhor, né? Para não trabalhar, para não renovar. Aquela questão da reforma íntima, né? Que a nossa querida Dulce sempre puxa lá e a gente sempre conversa. É porque dá trabalho, aquela história dos livros de André Luiz. Eu me lembro sempre, quando comecei a ler os livros de André Luiz lá, né? Sinal Verde, Respostas da Vida, né? Que primeiro a gente começava a pensar, nossa, isso aqui é para minha sogra. Isso aqui é para minha esposa, para meu marido, para meu filho e tal. Aí a hora que a gente começa, nossa, esse negócio é pra mim. A hora que a gente começa a pensar assim, isso aí é pra mim, Não é você que tá lendo, cara pálida? E aí, só que dá trabalho, né, Marcelo? A gente tem que mudar os nossos hábitos, né, Guilherme? Tem que mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, né, cara? Exato. E somos especialistas em julgar os outros, né? Em não... E somos analfabetos em não nos julgarmos corretamente. Míopes, né, com relação aos nossos, as nossas necessidades, né? As nossas oportunidades de melhoria. Né? E Jesus fala que isso é muito simples, né? O jugo dele é leve, né? É leve. E o fardo é suave. O fardo é suave. Né? Basta apenas se reformar. É verdade. Beleza, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, parábola que suscita questionamentos acalorados, não só durante as reflexões, como também nos intervalos. Mas foi ininterruptas, né? Nem no intervalo, né? Exatamente, nem o intervalo fica sem discussão. Mas é muito legal esses comentários que você fez, né? Dos convites que nos recusamos a aceitar, Marcos, que estão contidos no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Os autores são Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Schumacher escreve-se com CH no final. Schumacher. E então fica bem claro que muitas vezes nós nos acomodamos, nós agimos no sentido inverso de quando vamos para uma academia.
Quando vamos para uma academia, o objetivo é exercitar os músculos e não deitarmos na rede. Exatamente. E muitas vezes nós preferimos deitar na rede. Imagina, você vai numa academia para ficar deitado na rede, né? Você vai lá por quê? Por causa do ar-condicionado. Acho que é só por isso, né? Então, quer dizer, você não vai exercitar a inteligência, tampouco vai exercitar as virtudes morais e vai ficar parado. E ficando parado, vai ser passado para trás, né? João, gostaria de ouvi-lo, eu vi que você separou aí algumas mensagens, né? Então eu gostaria de ouvi-lo. Então, exatamente. Esse, do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, o médium Antônio Badu e Filho, a lição número 247, exatamente últimos e primeiros, o título, né? Então ele diz assim: na linguagem do Evangelho, os últimos, que serão os primeiros, são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima, né? Aquela questão lá que a gente comentou, né, antes do intervalo. Então ele diz assim: não injuriam nem exigem, não agridem nem invejam, não disputam nem ironizam, não humilham nem impõem, não obrigam nem violentam. Cada coisa forte, né, gente? Não mentem nem guerreiam, não desdenham nem enganam, não oprimem nem desprezam, não exploram nem trapaceiam, não odeiam nem se envaidecem. No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. E realmente, no conceito do mundo, deve parecer mesmo. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem com amor e renúncia os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? É impressionante, né? Então, porque essa questão dos nossos enganos, né? Como o Marco estava comentando aqui, né? Os convites que nos surgem, né? Diariamente, em todas as situações, e muitas vezes a gente não enxerga, tá cego, né? Para ver o que e a gente inventa muitas desculpas, né? Para não aceitar esse convite. Eu acho que todo dia nós somos convidados e a gente acaba, por diversos motivos como esses, até outros, né? A gente acaba não indo para a vinha, né? E não aceitando. E aí vem esse outro ensinamento, né? De independente da hora que nós entrarmos na vinha para trabalhar, nós receberemos os mesmos proventos do que aquele que está há muito tempo. Porque é isso que ele comenta aqui, né? Quer dizer, a questão da renovação íntima. Enquanto a gente não renovar o nosso coração, né, a gente, igual eu estava ouvindo uma palestra hoje lá do Rossandro dizendo assim, enquanto a gente não entender, né, que só quando a gente, nós como sociedade, né, como irmãos em humanidade, enquanto não formos fraternos, né, nós não evoluiremos, né, não sairemos desse estágio. Né? Então é o que ele está dizendo aqui, essa questão da renovação íntima, porque assim, é difícil a gente se desapegar da inveja, da ironia, né, do orgulho, do egoísmo, da violência, né, da mentira, igual ele diz aqui, né, as qualidades desses que são os primeiros aí aos olhos de Deus, né, conforme Jesus foi. E nesse texto aí, né, fica claro que você compreende um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus com características de violência? Não, verdade. Exato. Não condiz, entra na sua cabeça que um verdadeiro seguidor de Jesus necessite andar armado? Necessite andar armado? Então, quer dizer, eu vou entrar aqui
nesse conceito, né, que a nossa sociedade está discutindo isso, né, o desarmamento, essa coisa toda, tal, né? E então, veja você, a pessoa que é, aos olhos do mundo, César era o Todo-Poderoso. Sim. Tinha os exércitos, mandava matar, mandava prender. Tinha todas as fortunas, né? Tinha, exatamente. Então, aos olhos do mundo, ele era o Todo-Poderoso. Só que aos olhos de Deus, o governador planetário, quem que é? O próprio Jesus. É o mestre. É o mestre. E que nunca andou armado. Muito pelo contrário, né? Quando Pedro usa a espada e fere aquele soldado romano cortando a orelha, ele vai lá e dá um jeito de colar, né, a orelha lá e do puxa soldado. a orelha do Pedro, né? E ainda puxa a orelha do Pedro, dizendo que quem fere com a espada será ferido. Não, e aí a gente fica, né, dentro dessa linha que você está falando, né, Marcelo? Imaginando como aí me lembrei agora da nossa querida Dona Marta lá, que ela sempre puxava uns papos nessa linha, assim, o seguinte: a gente chegar lá num mundo evoluído, vai ter exploração, vai ter ódio, vai ter espada, né? Quer dizer, como é que a gente vai querer, né, viver um mundo evoluído, né, mudar o estágio da Terra, enquanto a gente tiver com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento, com esses objetivos aí de vida, com a nossa miopia espiritual, né? Sem dúvida. E se nós formos pensar, né? Eu até falei isso na aula dessa semana lá no centro. Esse mundo todinho, ele vai se renovar em 100 anos, né? Dificilmente uma pessoa passa de 100 anos. Alguns, a minoria, né? Pouca gente. Irão desencarnar mais de 7 bilhões de pessoas em 100 anos. Irão nascer as outras 7 bilhões. Você vê a oportunidade de renovação que começa agora, hoje, nesse exato momento, né? Se as pessoas, como você até citou, né, João, se dispõem a se renovar, a partir de hoje, eu vou aceitar o convite para ir para a vinha, o mundo todo estará renovado, se todos, evidente, aceitarem esse convite, em 100 anos. Toda a população será trocada. Toda a roupagem desse planeta será trocada por alguém aceitando o convite da vinha, né? Que serão os últimos trabalhadores, né? Enfim. Mas muitos vão antes, outros vão depois, mas em 100 anos esse planeta é outro. Ninguém que está aqui estará, né? Então eu acho que os que estão vindo, os que estão nascendo hoje, que durarão eles, que estão nascendo hoje, que porventura uns ou os outros durarão aí seu século, né? Se começarem agora essa renovação, até pelos pais, começarem a educar os filhos, daqui a 100 anos teremos um outro, no mínimo daqui a 100 anos teremos um planeta regenerado, né? Eu acho que isso também nós temos que pensar. Então nunca é tarde para se aceitar o convite, né, do dono da vinha, né, o nosso querido mestre, né? Nunca é tarde para aceitar esse convite, porque aí depende do tempo, mas aceite o mais breve possível, já comece a aceitar, que aí começa a transformação, eu acredito. Eu estava ouvindo essa semana, estive em São Paulo 2 vezes aí, em 2 eventos aí. Eu estava conversando com um amigo meu, ele dizendo o seguinte: a gente conversou sobre essa questão aí, assim, não estávamos falando sobre o espiritismo, né, falando sobre o progresso, né, da vida, quer dizer, né, em linhas gerais. E aí ele falou assim, o quanto ele enxergava, por exemplo, a nível comportamental, no caso dele, ele dizendo assim que ele é um cara muito positivo, né, muito trabalhador. E ele vê assim o quanto ele assim já tinha a nível comportamental, a geração dele já tinha dado uma melhorada com relação aos pais. E aí ele falou assim,
e o quanto os meus filhos são melhores do que eu. Olha que legal, achei legal ele falar assim. E realmente, né, se a gente para pensar assim, a hora que a gente vê, os nossos filhos são mais evoluídos já, né? A hora que a gente deixa de enxergá-los assim como criança, vendo que realmente como quem já tem os filhos, né, mais adultos, né, mais criados, vamos dizer assim, eles estão em outro patamar, né? E que bom isso aí, né? E eu, inclusive, no outro... uma mudança que parte de nós também, né? Sem dúvida, exato, faz parte do nosso trabalho lá. Do nosso trabalho, nosso esforço, moral, né? A gente ensiná-los e dar o exemplo, né? O progresso, mas ele o espírito é inexorável, ele já vem um pouco melhor, com certeza, ele já vem um pouco mais preparado. A gente vê essas crianças de hoje, seus filhos são maravilhosos, Marcelo, as minhas filhas, sem dúvida. Os seus também, Guilherme. A gente já vê essa geração diferente, né? Diferente. Não aceita tanto a mentira, não são violentos. Não. Nossa, são pacíficos, as minhas meninas. Tolerantes. Tem um comportamento ético mais elevado. Comportamento ético, isso aí, você falou tudo. Esse será o futuro, né? Sem dúvida. E aí, no outro evento, inclusive, também, até eu comentei um outro dia aqui, estava de um outro evento em que uma pessoa também comentou, era um evento mais voltado para a área financeira. E aconteceu, da outra vez, eu até comentei com vocês aqui no programa, o quanto foi um negócio positivo, o cara falando o quanto já tinha progredido a humanidade, né, durante... Foi um negócio muito legal. E agora essa semana também uma outra coisa, olha que coisa legal. Porque não é isso que, vamos dizer, se a gente for olhar a questão, vamos dizer, o que a imprensa traz, né, o que vem de jornal, né, o que vem de jornal né, aquelas coisas malucas, né? E o cara mostrando, assim, vamos dizer, as melhorias que têm acontecido, ocorrido, etc., a nível de sociedade, uma série de coisas, né? Que o pessoal tem aquela mania de dizer, antigamente que era melhor. Não é assim. Não é assim. Até, inclusive, tinha uma palestrante, né, era americana, ela estava dizendo que ela, por exemplo, se ela tivesse nascido em 1930, ela seria comunista. Porque naquela época, né, não teria sido testado, igual muitas coisas já foram testadas, viu que não dá certo, hoje ela já sabe que não dá certo, então hoje ela não seria mais. Mas se ela tivesse nascido lá atrás, muito provavelmente, vamos dizer, com os desejos que ela tem de buscar a justiça e tal, existem alguns conceitos que são muito próximos de coisas justas, mas tem distorções, né? Exato. E aí ela foi contando, e também o outro palestrante também dizendo assim, o quanto a sociedade já melhorou. E a sociedade vai melhorar com um Estado menor, com mais liberdade, né, para as pessoas terem liberdade de correr risco, no sentido de tentar fazer da melhor forma. É assim que as coisas boas vão acontecer. E assim, sabe, um negócio assim, extremamente alto astral, assim, da minha parte não havia uma expectativa nesse sentido, mas como as pessoas já estão ligadas nesse novo mundo, nessa nova era que está chegando. Que palestra foi essa, João? Impressionante, é uma coisa Mas que é profissional ou foi... Não, é um evento financeiro, aí uma coisa que bacana. De coisas de investimentos, umas coisas assim, mas é um negócio super alto astral, um negócio impressionante, Marcelo. Que bacana. Mas muito legal. E sabe que dentro desse raciocínio também, eu estou até pesquisando aqui, eu recebi no WhatsApp hoje uma mensagem sobre o Sérgio Moro, né? Dizendo que ele é uma das pessoas mais comentadas, um dos nomes mais na internet, mais acessados e tudo mais. E aí a pessoa aqui descreve um pouco do passado dele, né? E fizeram aqui, não sei se é verdade ou não, né? Do passado do Sérgio Moro. Desde a sua adolescência no interior do Paraná, ele fora envolvido com obras de caridade cristã. Maringá. Passava seu sábado auxiliando na cozinha de um restaurante comunitário para os pobres. Além das ações das inúmeras madrugadas frias, ao sair na rua distribuindo cobertor para flagelados com as baixas temperaturas do Paraná. Chuva, geada, e até neve.
não eram obstáculos para o jovem Moro. Agora, veja, no fim da matéria, o que ele escreveu há mais de 20 anos atrás, né? Nessa época ele já era um adolescente que poderia estar em baladas, bares ou outros pontos de diversão, mas preferia dedicar-se a estudos e ajuda humanitária. Foi nesse período que ele publicou uma foto com um belo texto. Leia abaixo e se emocione. Atenção, texto escrito por Moro há mais de 17 anos em seu blog pessoal. Ele escreve assim: para cada pessoa, João, né, dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando filhos. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Na internet, a palavra amor tem mais resultados que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo, se colocam 200.000 tapetes escritos, seja bem-vindo. Enquanto um cientista desenha uma nova arma, né, há 1 milhão de mães fazendo bolo de chocolate. Existem razões para acreditar, os bons são maioria. Eu acredito na força do bem, vibrem o bem e somente no bem. Fonte Sérgio Moro, 1997, fonte Times, blogger Google. Eu não sabia que tinha sido ele que tinha escrito esse texto, eu já tinha visto esse texto. Eu também já tinha lido, eu também não sabia que era atribuído a ele, até o Guilherme puder pesquisar, mas é interessante, né? Quer dizer, nada está perdido, ainda temos, né? Temos ainda esperança, né? E interessante que ele tem... Quantos anos deve ter o Sérgio Moro? 40 e alguns... Deve ser 40 e alguma coisa, né? Jovem, juiz de direito, né? Que é essa geração. De toda forma, essa geração já de renovação, né? Com tudo isso, em adolescente ele já tinha esse pensamento. Né? Então... E só voltando aqui no tema lá do desarmamento, é muito comum as pessoas quererem comparar o Brasil com os Estados Unidos. Uhum. E nós não estamos no patamar de sermos comparados com os Estados Unidos. Uhum. Porque quem é a favor da liberação do desarmamento, ou seja, das pessoas, os brasileiros, terem o direito de andar armados, quem é a favor diz que lá nos Estados Unidos, a maioria dos estados americanos, os habitantes podem andar armados, podem se defender, etc, etc, né? Muito bem. Só que o nosso país não está no mesmo patamar dos Estados Unidos. Nós devemos nos comparar com a África do Sul, com a Rússia, com a Índia, que são países que têm as mesmas características. Evidentemente, com algumas variações, principalmente a Índia, por exemplo, que tem uma população de 1 bilhão de habitantes, né? Quase 1 bilhão, né? Mas nós devemos nos comparar com eles. Agora, os Estados Unidos, quando você compara os Estados Unidos com a Alemanha, por exemplo, o número de ocorrências de assassinatos é 4 vezes maior do que a Alemanha. Sim, a Alemanha não é permitido o cidadão andar armado livremente, como nos Estados Unidos. Uhum. E então imagine você, a nossa sociedade, do jeito que já está atualmente, né? Poxa. Com toda essa intolerância, todo esse ódio, né? Pelos mais variados motivos, ainda libera o uso de armas. Seria o fim. Meu Deus! A polícia inglesa não anda armado. Acho que uma parte da polícia inglesa anda com um cacetetezinho lá para manter a ordem, né? Eles não andam exatamente armados. Você vê que interessante isso, né? A polícia, digamos, mais comum, pode ser uma polícia de elite que ande, mas nem a polícia inglesa é armada. Pois é, então quer dizer,
eu acho que a gente tem que pensar bem, né? Quando você vai e depois outro. Nosso país é o maior país católico do mundo. É o maior país, é um dos maiores, se não for o maior país protestante do mundo. O maior país espírita do mundo. Ou seja, é tudo Jesus Cristo Futebol Clube, né? Aí, os seguidores de Jesus vão andar armados agora. Sob o pretexto de segurança. Tem santa paciência. Não tem. Jesus não fazia isso. Achou aí, Guilherme? O negócio, pensei que você estava procurando do policial. Então, na Grã-Bretanha, do policial na Grã-Bretanha. Na Islândia, na Noruega e na Nova Zelândia, os policiais patrulham desarmados. Patrulha, né? Patrulha. Então, eu me lembrei de uma história que eu já andei contando aqui, de novo, da nossa querida Dona Marta lá, assim, que tem aquela questão, às vezes vai um grupo de crianças, umas 10 crianças voltando da escola para casa, né? Aí tem um ali no meio que é mais espivetado, que toca campainha, chuta, joga pedra, não sei o quê. Os outros 9 estão indo conversando, mas assim, né? Sem fazer bagunça. Aí a hora que alguém olha assim e fala, olha que molecada bagunceira, que um monte de... Não, tem um ali que está meio perdido e que precisa, né, ser mais orientado. Os outros não, né? E se a gente parar para refletir, analisar, né, esses metrô lotado, ônibus superlotado de manhã, são o quê? São bandidos? Não, são trabalhadores, né? A grande maioria das pessoas acorda todo dia cedo e vai cumprir sua tarefa, né, com carinho e amor, né? Olha, eu tomei conhecimento de um número essa semana que eu fiquei assim espantadíssimo, né? Que é impressionante. Eu acho que vocês vão ficar surpreendidos também. Vocês sabem qual é o número de presos que existem no Brasil? Qual o número total? Que a impressão que a gente tem é que é um número imenso, né? Enorme, né? Então, a população carcerária atual do Brasil gira em torno de 600 mil pessoas. 600 mil. 600, 700, aproximadamente esse número. Quantos habitantes tem no nosso país? Vamos arredondar para 200. 280 milhões. Não, 210 no máximo. Não tem 210. Então, mas é 200 milhões. Vamos fazer os cálculos 200 milhões. 10% de 200 é 20. 1% são 2 milhões. 2 milhões. 1%, 2 milhões. 0,5%, 1 milhão. Então, a população carcerária do país é menos do que 0,5%. Entendeu? 0,3%. Ou seja, 0,3% são as pessoas que estão à margem da lei. Vamos supor que tem um outro tanto de pessoas que deveria estar na cadeia, que eu não duvido, né? Então vamos supor que seja o dobro, né? O triplo. Então seria 6 vezes 3, não daria 2 milhões, né? Não daria 2 Não daria 2 milhões. 2 milhões é 1% da população brasileira. Ou seja, 99% da população brasileira é boa. É de bem. É boa. É do bem. Então, por isso que muitos pensadores, eles sempre batem nessa tecla de que eles não se preocupam com os maus, mas eles não se preocupam com a violência dos maus, mas eles se preocupam com o silêncio dos bons. Sim. E o Brasil, pois não, Guilherme? E o Brasil, com tão poucos presos, percentualmente falando, é a terceira maior do mundo. É a terceira maior população carcerária do mundo. Então, eu não sabia disso. Só perde para? Acho que o maior é os Estados Unidos, não? Só perde para Índia e México. Nossa. Índia e México. Tá vendo? Então, o México é um outro país que o Brasil pode se comparar, né? Vamos dizer assim. Sem né? dúvida, isso mesmo. Né? Pelo número Desculpa, gente. Falando de números, percentualmente sim, Índia e México, mas falando de números absolutos é Estados Unidos e China.
Sim. Porque a informação que eu tinha que era Estados Unidos. Em número absoluto, né? Sem ser percentual. Aí eu lhe pergunto, Guilherme, será que se os nossos irmãos americanos, se eles se desarmassem, será que esse número não cairia? Então, a maior população é dos Estados Unidos, tem 2 milhões, né? A China tem 1 milhão e o Brasil tem 726 mil. Então, e mesmo assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mesmo assim, são 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos, algo em torno de 320. 320. Então, por exemplo, eles têm 2 milhões, que é menos de 1% também. Não, e assim, eu acho que um ponto também que é importante é a questão que a gente sempre comenta assim com amigos, etc. Fez alguma coisa errada lá, vai pra cadeia. Por que a população ela se mantém na linha, não descarrilha, né? Vamos dizer, não tem. Porque se fizer, sim, vai preso. Vai preso. Né? Você vê às vezes grandes empresários, pessoas aí de destaque na sociedade, vamos dizer, artistas, né? Não vão, né? Sai sempre no noticiário um ou outro caso aí. Mas assim, mesmo para crimes considerados menores, né? Sem dúvida. E nós analisamos a condição do nosso planeta de provas e expiações, né? O mal predomina. O mal predomina, digo assim, nos pequenos detalhes, né? Um pensamento um grande pensamento, você ter uma inveja, são coisas pequenas, você não chega a matar uma pessoa, mas o fato de você não ajudar, é o mal agindo nisso também, aquela vibração para aquela pessoa por uma questão de inveja, de orgulho, de egoísmo, né? Mas não chega ao fato de você chegar a matar ou ser preso por um crime, né? Um crime mais grave, que é esse aí que realmente é 1%. Os 99% tendem mais para o bem do que extremamente para o mal. Dúvida. Não é tão difícil de mudar isso, né? Dúvida. E sabe que teve vou contar outro estado da minha... Um caos? É um caos. Da minha filha, né? Da Beatriz. Que ela comentou com a minha esposa assim, né? Poxa, eu sempre sou a última a chegar na festa da minha escola e sou a primeira a sair. Né? Por quê, né? Aí minha esposa falou assim, porque eu te amo, eu me importo com você. Né? Você quer que eu deixe você mais tempo na festa? Depois de falar algumas coisas para ela, você quer que eu deixe você mais tempo? Você quer ser a última a sair, a primeira a chegar? Ela pensou, falou assim, não, mãe, tá bom assim. Deixa quieto. Né? Deixa quieto. Tá bom assim. É essa nova geração, sabe? Eles compreendem um pouco mais. Se você dedica, dá amor, eles reconhecem, né? E o mundo melhorou mesmo, né? Se a gente for ver, lógico. Há séculos a coisa era... Você não discutia com seu pai, você simplesmente não ia, né? A coisa era bem mais intuitiva. Teve um outro, dessa palestra lá, o cara mostrou uns gráficos lá da melhoria do índice de desenvolvimento humano no IDH. Assim, no Brasil, em poucas décadas, é um negócio impressionante. É que eu não tenho os dados aqui, não vou lembrar, né? Mas assim, é muito legal. É muito legal. As coisas, e no mundo, as coisas têm melhorado. E realmente, aquela história, não, o mal faz barulho, né? Você sempre comenta isso. E também, assim, o que vem de jornal, né, Guilherme? A gente assiste, por isso é que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos irmãos aí, repórteres, né, que trabalham, então, porque, assim, muitas vezes eles precisa chamar atenção, né? Como é que chama atenção se não for... Sensacionalismo com coisas assim. Falando de desgraças, de coisas ruins, né? Quer dizer, então, por isso que a gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado, né? Achando que só acontece coisa ruim. Porque tem hora que você pode na televisão e fala, pô, será que só está acontecendo coisa ruim no mundo? Pelo amor de Deus, né? Não é verdade isso, né? Verdade. Enfim. Vamos lá, Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical. Daqui a pouco retornaremos com mais reflexões. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Então, há pouco falávamos sobre a questão da liberação do desarmamento em nosso país, e eu só quero, só para nos nortearmos, que afinal de contas nós estamos falando sobre os trabalhadores da última hora. E nós colocamos esse assunto em tema
a partir de uma mensagem que o nosso querido João leu, quando ele falou, né, que as pessoas que não são violentas, elas são consideradas inferiores. É isso que eu quero dizer, né? Então as pessoas que não são opressoras, as pessoas que são... A frase do André Luiz, ele diz assim: no conceito do mundo é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Olha só. Só que aos olhos de Deus não são assim, não é assim, né? Aos olhos de Deus eles são embaixadores da paz, né? Pois é. Entendeu? E aí ele faz a comparação, né, de César, que detinha o poder e era sanguinário, mandava prender, mandava matar. E ele era considerado o maior entre os homens. Só que ele não conseguiu enxergar que ele mandou para a cruz que um dia Jesus foi considerado o último lá. Jesus foi considerado o último. Pela cegueira de César. Né? Só que para Deus ele é o primeiro. Sempre foi o primeiro. Aos olhos de Deus sempre foi o primeiro. Bonito, né? Por isso que os últimos serão os primeiros. Exatamente. E os primeiros serão os últimos. Eu estou lendo aqui também a missão dos espíritos, é o item 4, né? Então, acho que faz parte até desse programa. É que a gente vai entrar na questão da renovação íntima. Uhum. E aí a renovação íntima é que eu ia fazer o link, entendeu? Ótimo. Então se você quiser aguardar só um tostãozinho, só para a gente não perder a sequência. Beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos dispomos a aceitar aquele dinheiro, aquele denário, seja por 1 hora trabalhada, seja por 12 horas trabalhada, então isso é um acordo que nós fizemos com a divindade. É um acordo que nós fizemos, que estabelecemos a nossa consciência com Deus. Uhum. E esse acordo, olha lá, quando essa autora aqui, ela se chama, uma autora lá de João Pessoa, muito boa, Valquíria Lúcia de Araújo Cavalcante. Então ela diz assim: quando nos dedicamos a qualquer obra, inclusive a obra da renovação íntima, acordamos com a divindade, fizemos um acordo com a divindade, o que entendemos como sendo bom e razoável. Ou seja, quando nós nos preparamos para reencarnarmos, nós fizemos um acordo com a divindade. Verdade. Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais patrocinaram a nossa reencarnação. É aquela história do preço combinado não é caro, né? O preço combinado não é caro. Inclusive eu falei isso ontem na preleção, né? Porque a preleção lá ontem no Paulo de Tarso, eu fui falar umas bobagens lá. A respeito desse tema. E eu falei mesmo, esse né? negócio. Legal. O combinado não é caro. O combinado não é caro. E então você imagina, né? Espíritos amorosos, espíritos dedicados ao nosso progresso, né, patrocinaram, falaram: não, ele está melhor preparado, agora ele vai assinar embaixo. Assinar embaixo. Agora vamos lá, essa encarnação vai ser muito importante para ele. Ele vai ter contato com a doutrina espírita, vai ter contato com o ensino de Jesus, mas baseado na doutrina espírita. Então ele vai atender o chamado. Ele não vai falir, ele vai aceitar o convite finalmente. Vai conseguir. Né? 20 séculos. Então, quer dizer, esse foi o acordo. Agora, cabe a nós, e esse acordo é o salário. Sim. Agora, quando nós vemos outras pessoas passarem na nossa frente, aí nós ficamos com inveja, entendeu? Achamos que essas outras pessoas foram melhor dotadas ou foram ou tiveram uma participação mais, vamos dizer assim, tiveram não uma participação, tiveram um resultado mais satisfatório. E nós achamos que essas pessoas foram privilegiadas. Nós fomos injustiçados. Nós somos injustiçados, elas foram privilegiadas, só que nós não comparamos a carga reencarnatória que está por trás, por trás dela, que passou na nossa frente, e nossa, que também hesitamos, cambaleamos, etc, etc.
Verdade. Entendeu? É isso mesmo. Então, veja você como a parábola dos trabalhadores da última hora, ela é riquíssima. Ela é riquíssima, né? São inúmeras as interpretações. Inúmeras. Né? Tem uma interpretação que é muito legal, que é uma palestra do Afonso Chagas. E essa palestra do Afonso Chagas, eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aqui, o Guilherme vai se lembrar, que ele comenta às 12 horas, fazendo uma história da humanidade. A história da humanidade até os dias de hoje. Então, ele diz que, por exemplo, ao meio-dia é quando Moisés vem para o planeta Terra e traz os 10 mandamentos. 3 da tarde é Jesus. 3 da tarde é Jesus chegando para trazer o Evangelho. E 1 da tarde é a chegada do Consolador. A chegada do Consolador prometido, né, que seria a doutrina espírita. 3 da tarde, 5 da tarde a chegada. E 5 da tarde é o... a 1/10 hora. Eu falei 1 da tarde? Não, 1 da tarde não. É 1/10 hora. Seria 1/10 hora, 5 da tarde. Uhum. Então, 3 da tarde é Jesus, aí 5 da tarde seria o Consolador prometido. Muito bom. Então, nessa do Consolador prometido, nós estamos entrando na última meia hora final. Na meia hora ou nos final. 15 minutos. Né? Porque só tem 1 hora, né? Para percorrer 200 anos. Sim. Porque 1857 seria o início da 1/10 hora. Da última hora. Aí tem 200 anos para percorrer 1 hora. 100 anos, meia hora, já se passaram 100 anos do quase Consolador. nos acréscimos já, né? Nós estamos nos 15 minutos finais. Agora, esses 15 minutos finais não significa que é o apocalipse, que o mundo vai acabar. É da nova era. É a nova era. Essa é a diferença. A nova era. Então, ele faz essa comparação, é muito legal, entendeu? Eu convido vocês a acompanharem no YouTube. Você coloca lá, Trabalhadores da Última Hora, Afonso. Aí já vai mostrar lá, é o primeiro ou o segundo vídeo lá. Entendeu? É muito legal. É lindo mesmo. E, então, eu estava falando esse negócio do trabalho, do acordo da renovação íntima, do acordo que fizemos com a divindade do estabelecimento da nossa renovação íntima, porque 2 capítulos atrás, qual que é? Ou o Sede Perfeitos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços 17 é o Sede Perfeito. E pelos esforços que faz continuamente para se renovar. O homem de bem. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E aí é que eu tô te deixando o gancho para a missão dos espíritas, né? Era até a missão dos... É um trechinho que eu peguei aqui da missão dos espíritas. Essa lição, que eles falam essa assim, parte, que é uma mensagem assinada por Erasto, não é? Por Erasto que assina. Que ele diz assim, num trecho pequeno aqui ele diz: sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Né? Ele já antecipa, né, essa última hora. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os 2 mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Ou seja, a maior parte vai aceitar. Sim, exatamente. A maior parte irá aceitar. Pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Aí vem a frase: arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Sensacional, né? Não é à toa que o Erasto era discípulo de Paulo de Tarso.
Tem mais um pedaço, é muito lindo, só continuando, ele diz assim: ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Nossa, que coisa linda, né, gente? Sem dúvida, por isso que precisamos ter uma conduta pragmática, né? Que é o pragmatismo que nós enxergamos em alguns dos nossos irmãos espíritas, não só os históricos, né? Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, mas os atuais também. Veja você, né? O nosso querido Haroldo, ele não perde o foco. Verdade. Nosso querido Divaldo, né? Sempre com aquela conduta ética íntegra, né? Exemplar o tempo todo. E olha que essas pessoas são provadas diariamente, provadas no seguinte, eles são tão queridos, tão, entre aspas, né, endeusados, no sentido de, poxa, as pessoas querem ficar perto deles, admirados, né? E eles mantêm a humildade e segue o caminho. Eu estava pensando, né, a gente sempre reflete nesse sentido assim, o seguinte: a hora que a gente para pensar, né, quanto de recurso, né, a gente consome, vamos dizer, ou usa, né, durante uma encarnação, é muito impressionante, né? A hora que a gente para ver tudo que a gente fez, né? Até outro dia eu estava brincando, quanto combustível, quantos tanques de combustível a gente encheu, né, até hoje na vida, numa encarnação. Já pensou? Né? Quantas vezes, quantos pares de sapato, quantas mudas de roupa, né? Quantas pessoas trabalharam tanto por nós. A hora que hoje em dia a gente pega, a gente nem... Um dia eu estava refletindo assim, a gente acaba nem pensando, né? A gente vai no mercado, ela compra um pacote de feijão, não tem nem... Tem muita gente que nem nunca teve a experiência de... Como é que chegou aquele feijão como é que ali na prateleira, né? Feijão chegou ali. Mas olha quanta gente trabalhou, olha a organização da sociedade, né? A gente o vê... lixo que é tirado da nossa porta. Exatamente, eu estava pensando nisso aí também outro dia. E aí eu pensei também outro dia, assim, uma crise que a gente está vendo, né? Os nossos irmãos aí da Venezuela, assim, o desabastecimento. Olha quando a sociedade se desorganiza, né? Como é crítico, né? Quantas pessoas sofrem. Isso que o Marcelo estava comentando sobre a questão do... antes de começar o programa, sobre a questão da responsabilidade das pessoas que estão no comando das nações. A hora que esse pessoal, vamos dizer, acaba se perdendo nos seus atos, enfim, e desorganizam um país, uma sociedade, quantas famílias, quantas almas, quantos espíritos que tinham missões, às vezes, né, tão especiais, acabam vamos dizer, se desvirtuando, exatamente. Eu estou lendo aquele livro A Caminho da Luz, né? E tem bem isso mesmo. Ele fala do Império Romano. Esse livro é demais da conta. Que na época de Augusto, ele foi um dos melhores imperadores para o povo romano. Ele antecedeu a vinda do Cristo, né? Sim. Se como ele tivesse os seguintes, se desse sequência, né? Aí veio, acho que Tibério, né? Logo depois dele. Acabou com toda a obra que ele fez e acabou com... Sanguinário. Ou seja, você vê, nós somos ainda falhos, né? Você poderia aproveitar essa oportunidade, né? De Augusto. E o livro todo ele é assim, né? De os gregos também, que tinham um elevado conhecimento, mas ao mesmo tempo também depois caíram, foram até escravizados, levados para Roma, enfim. Se perderam. Mas todas as populações, nesta renovação de gerações, tinha também aquele que desvirtuava. E estava até num bom caminho, aí tinha uma advertência de Cristo, aí caía, porque os seguintes não davam a sequência. Né? Chega a hora que nós temos que dar sequência. As gerações têm que seguir o caminho do bem, né? E uma coisa que eu estava pensando assim, o quanto é importante, né, eu sempre comento, eu estava falando sobre o Marcelo estava falando dos exemplos, né, dos espíritos, de pessoas, né, de bem aí da sociedade, etc. Falou do Haroldo, Sim.
né, do Rossano, do Divaldo. Mas assim, Alberto Almeida, Adenauer, tem um monte, pessoas de brilhantes. Inclusive não só espíritas, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, na verdade, lógico, para todo lado. Mas assim, o quanto é importante a gente ler, né? Por exemplo, falando dos livros, né? Livros de André Luiz, né? Assim, livros de Emmanuel, para a gente precisa ler. Ali tem os exemplos dessas coisas, o quanto é importante, sabe, mecanismo de como a coisa acontece, sabe, na sequência após, vamos dizer, o término da vida, né, depois do desencarne, como é que as coisas acontecem, para a gente se preparar, né? Nós temos que nos preparar. É verdade. Né, Guilherme? Você falou do exemplo, eu estou lembrando da obra Nosso Lar, que André Luiz, não sei se vocês vão lembrar, vai falar com o ministro Clarencio. Aí ele chega, está o salão lotado, e ele se encaminha diretamente para o ministro, achando que ele tinha algum tipo de privilégio. O Clarencio olha para ele assim, pode sentar ali no finalzinho, né? Aí ele vai e senta. E ele fica esperando todo aquele pessoal ser ouvido. E o ministro Clarencio, talvez já até sabendo o que ele ia pleitear, chama ele para sentar ao lado de uma irmã que também estava ali reclamando. E ela estava reclamando exatamente do quê? De trabalho. Isso eu não consigo mais fazer, aquilo ali eu não consigo também, porque fulano não sei o que e tudo mais. E aí o Clarencio fala, minha irmã, olha, eu sugiro que você fique um tempo descansando, então, lá no jardim, não sei o que, fala para ela descansar, né? Aí o André Luiz está ouvindo tudo aquilo e na cabeça dele ele está pensando, poxa, eu vim aqui reclamar que eu quero trabalhar e eu estou vendo que realmente talvez eu esteja reclamando demais, né? Talvez eu esteja querendo um trabalho mais nobre, que era o caso dele, né? E quando ele senta, ele fala assim, eu quero trabalhar. Né? Que ele queria, porque eu lembro que ele queria reclamar porque ele queria trabalhar como médico. Né? E ele, quando chegou lá e que percebeu a situação dos reclamantes, inclusive daquela senhora que estava também com ele, aí ele só falou assim, eu quero trabalhar. E aí o Clarencio conversa com ele e fala assim, então vá. Mas deu a consciência de que aquilo que ele tinha, né, de trabalho ou de veste terrena, que ele sabia fazer, que era da medicina terrena, não se aplicava tanto ali no plano espiritual, né? Então ele volta e continua lá limpando as chagas, né? Fazendo... limpando o chão. Não é? E tem uma história dessa... E graças a esta experiência, o André Luiz depois soltou aquela frase que ficou basilar na doutrina, né? Que é a seguinte, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É do Nosso Lar? É da obra Nosso Lar. E Marcelo, até você pode relembrar, dar um gancho para que você possa relembrar dessa história do Chico, que ele fala, acho que com o Emmanuel, né? Quando ele desencarnasse, se o Emmanuel ia recebê-lo. Tem um negócio assim que o Emmanuel fala, não, eu tenho mais o que fazer, coisa assim, né? O Chico pergunta para o Emmanuel se ele ia ser privilegiado. Ia ser privilegiado na espiritualidade, né? E o Emmanuel falou, não, de maneira alguma. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho meus afazeres, minhas atividades, né? Por exemplo. Aí você vê o Chico, não é moleza, não vai ter moleza não. E nessa história do André Luiz, né, que o nosso querido Guilherme está lembrando, e vem bem a calhar, porque o tema é trabalhadores, né? E aqueles trabalhadores da última hora, eles só não foram trabalhar porque não tiveram oportunidade. Sim. Mas quando apareceu a oportunidade... Eles aceitaram. Abraçaram, né? E então o André Luiz, ele é convidado a estagiar lá nas câmaras de retificação. E lá nas câmaras de retificação, ele estava lá com a Narcisa, e a Narcisa não parava nenhum minuto, né? Ela trabalhava o tempo todo. Inclusive, é até interessante, porque ela trabalhava o tempo todo porque ela tinha um interesse, né? A mentalidade humana, né? O interesse era acumular bônus horas para ajudar os familiares dela, né? Então ela trabalhava incessantemente, mas dava lições maravilhosas pro André. Aquele esforço dela, né? Exato. E aí, num determinado momento, é acudido, é auxiliado um irmão lá nessas câmaras de retificação que era recém-desencarnado.
E a nossa querida enfermeira lá, Narcisa, ela começou a ajudar tal, só que dali a instantes ela foi solicitado que ela fosse prestar um auxílio a um outro espírito que também tinha chegado um grupo, né? Um grupo de desencarnados. Isso. E aí o André Luiz ficou sozinho com aquele que ele tinha começado a ajudar lá a nossa querida Narcisa. E aí esse espírito começou a expelir uma secreção lá, vamos dizer assim, até desagradável, né? Com odor desagradável, esverdeada, tal. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para fazer o trabalho. Ele foi atrás dos materiais adequados para limpar aquela secreção, né? E aí então ele diz que o pesquisador, o cientista, o médico famoso do passado reiniciava a sua trajetória como fazendo as atividades laborativas de um simples trabalhador auxiliar de limpeza. Né? Como auxiliar de limpeza. Então, quer dizer, é uma coisa assim maravilhosa. Né? Porque ele desnudou o ego dele, ele superou o seu ego e começou a trabalhar e deu e transmitiu através das mãos abençoadas do médium Chico Xavier essas obras maravilhosas que tanta luz trouxe para a humanidade. Né? Belo ensinamento. Quantas pessoas já se emocionaram com essa história, né? Como nós mesmos estamos aqui, né? E os ouvintes que estão nos ouvindo aí. E nós vamos encontrar nesta obra aqui o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é psicografado pela Joana de Ângeles, que é uma obra assim bem profunda mesmo, né? De estudos bem, vamos dizer assim, psicografada pelo Divaldo. A Joana de Ângeles é o espírito. Eu falei o contrário? Meu Deus, eu não acredito. Não deixa de ser verdade. O Divaldo é o espírito encarnado. Que horror. Não, você só falou que é psicografado por Joana de Ângeles. Psicografado por Joana de Ângeles. Não, é psicografado pelo Divaldo mensagem, e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Então ela diz assim no final do capítulo: comprometido com os imortais que têm a tarefa de apressar estas horas, ele se refere a essa última hora, né, os trabalhadores da última hora. O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego. Fazer o que o André Luiz fez. Superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça. Sem jaça? O que quer dizer jaça, Guilherme? Vê se você acha aí para mim. E divulgação da mensagem evangélica sem perfeição. Sem jaça, sem perfeição. Ou seja, sem mácula, né? Ou seja, mais uma vez nós nos recordamos daquele ensinamento do Francisco de Assis: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Na simplicidade. Simultaneamente, deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras, como estrelas polares apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa, sedenta de paz e de renovação. De que ano que é esse livro? Que lindo, né? Esse livro é do começo dos anos 2000. 2000 e alguma coisa. O Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E já vemos algumas estrelas despontarem nesse sentido, né? Sem dúvida. Nessa oportunidade que chega, espocarão
as luzes da verdade, desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor triunfará dos caprichos da libido, expressando-se sem tormentos nem angústias, em formoso contributo para a felicidade geral. Olha, lindo. É inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros, e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua delicada parábola. Ou seja, essa turminha que está chegando, Trabalhadores da última hora. Isso vai continuar brilhando ainda mais. Na realidade, igual aquela palestra que o Fabinho, nosso querido Fabinho, um abraço para ele, que não pôde vir hoje aqui, está com a família dele. Um abraço, Fabinho. E... Saudades. Saudades. E ele mandou aquele, quando o Haroldinho, né? O Haroldo estava falando de Kardec, né? Vocês assistiram aquela palestra? Não. Muito, muito impressionante. E assim, inclusive o Haroldo chora lá um bocado, ele se emociona lá um pouco, dá uma parada assim e tal. Nossa, mas assim, você tem que assistir assim, no local que você possa chorar bastante, que é muito legal. E assim, que espírito... Qual que tem no YouTube essa? Eu vou passar para você. Depois você passa. O Fabinho passou outro dia para mim. Assim, no YouTube, mas eu vou encaminhar o link aí. Mas assim, é muito, muito, muito assim, falando sobre a importância do trabalho de Kardec, né? E o que ele fez lá naquele momento. Imagina, hoje, para a gente aqui é fácil. É fácil. Né? Mas lá em 1800 e alguma coisa lá, né? 1850, 1860... fazer tudo isso aí, igual eu estou tendo a oportunidade de ler agora na Revista Espírito, o livro, o Kardec comentando, né, que ele escreveu o livro e tal, depois a revista ele foi repassando os fatos lá tal, e ele contando que assim, não foi fácil. Não. Muito pelo contrário, a briga foi forte. Na verdade diz que vai alguns minutos por dia, não era? Por semana ou algo assim? 15 minutos por mês. Por mês. 15 minutos por mês. Prepare-se. Um quarto de hora. Então, e aí, olha que trabalhador. E exatamente estava na última hora, não 10ª hora, não é isso? Foi quando chegou lá o Consolador? Você acabou de falar aquela hora lá? Exatamente, o Consolador foi na última hora. O trabalhador, nosso trabalhador mora aí, que veio exatamente, foi o Kardec, esse querido que fez todo aquele sacrifício, uma vida de sacrifício para nos trazer toda colocar toda essa doutrina, né, vamos dizer, de forma didática, né, devidamente preparada para o nosso estudo. É um trabalho hercúleo, né? Não, e veja você que ele fez, a partir de 1858, ele fazia a revista espírita todo mês. Todo mês. E a revista naquela época não é 3, 4 páginas. Não. Eram 20 a 30 páginas cada... Eu vou trazer na semana que vem para ler aqui para a gente o seguinte, umas cartas que foram escritas por pessoas que leram o Livro dos Espíritos e que assim se modificaram, se transformaram. É muito impressionante. Assim, ele colocou 2 exemplos. Vou ler trazer aqui para a gente ver e ler para os nossos queridos ouvintes aqui. É muito emocionante. É muito emocionante. Imagina a quantidade de coisa que ele recebia, né? Eu estava lendo, acho que foi na biografia do Kardec, que tem um livro de Allan Kardec, que o espírito ainda fala para ele assim, você tem que começar o trabalho logo, porque você não terá vida muito longa. Ele já fala para ele que essa encarnação dele, ele iria desencarnar cedo. O trabalho dele foi enorme. E assim foi, né? Ele desencarnou com 65 anos. Não foi tão curto assim, vamos dizer, né? Para aquela época. Mas ele começou tarde. A pesquisa espírita, aí ele já estava com 51 anos. Isso. Foi em 1855. Ele nasceu em 1804, então ele já estava com 51. 51, no século XIX... Nossa, já estava... No século XIX a gente tem que lembrar que morria-se de tuberculose,
Morria-se por qualquer febrezinha aí, morria-se. Bem antes disso. Exatamente. Quer dizer, na realidade, E ele os teve artistas, um os AVC, poetas, né? Morriam aos 40. Sim, morria com 20. O Castro Alves morreu com 20 e poucos anos, 24. Ele teve ele morreu de AVC, né? Teve um acidente cerebral, Allan Kardec. Aneurisma. E, mas que foi entregar uma correspondência para ele abriu a porta, pegou a correspondência e ali caiu. Mas é legal essa parte. Desculpa, João Fábio. Não, eu só ia dizer que estava na hora. Uhum. Que essa parte que fala no livro que você leu, Marcelo, da Joana de Ângeles, que fala dos trabalhadores que despontam como uma estrela, apontar a direção correta, e antes a gente vinha falando justamente o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E hoje a gente vê esses trabalhadores despontando bem menos silenciosos. Menos silenciosos. Fazendo o barulho da paz. Decididos e mostrando o caminho, né? Então isso é uma constatação, Constatação, né? Porque os bons, eles precisam deixar de ser tímidos e ingênuos. Passivos, né? Os maus são audaciosos. Sim. Então, nós que nos colocamos como bons, nós também devemos ser audaciosos. Certo. Audaciosos nesse sentido, né? De arregaçar as mangas, de trabalhar incessantemente, de se esforçar, de se transformar moralmente. Sabe que... De fazer a diferença. Eu vou contar um outro caso muito rapidinho, até lembrando um amigo meu, Osório, o nome dele, um cara muito gente boa. O filho dele, Mateus, é um menino muito certinho, né? E o Mateus, eles foram viajar para os Estados Unidos, o Mateus falou assim para o Osório: pai, eu quero comprar um computador, que eu preciso de um computador melhor, tudo lá, mas eu quero pagar todos os impostos quando eu estiver entrando aqui no aeroporto. Qual a idade dele? Ele tinha, na época, acho que 15 anos. Sim. 15 anos. E aí, eu quero que pague todos os impostos. Ele deu dinheiro, o pai deu dinheiro para ele, né? Mas filho, mas se você não for parado e tal. Não, eu quero pagar os impostos. Eu quero. Então, tudo bem. Aí, voltando para cá, e o pai ele ficou na dele, né? E o filho queria. Aí chegou lá na passagem da alfândega, né? Ali na Receita Federal, tem aquele sinal verde, sinal vermelho. Não deram nada para ele, não era verde, mas ele fez questão de entrar na fila no vermelho e falou para passar por revista. Falou assim: ó, eu estou vindo aqui com um computador, falando para o funcionário, né? Eu quero que o senhor calcula aqui os impostos, que eu quero pagar os impostos. O cara não entendeu nada, não entendeu aquela ação, né? Achou muito estranho até. Puxa, mas tudo bem, já que você quer, o menino, hein? Vamos aqui, me acompanha. Entraram numa sala, foi um transtorno do caramba. Entraram na sala, o cara teve que fazer uma guia, calculou, fez a guia. O menino saiu dali, foi lá no Banco do Brasil, tinha que ter uma... Pagou. E o Osório, né, esse meu amigo, falou assim: bom, ele quis, e eu... Claro que eu tenho que incentivar ele a fazer o que ele, o olha bem. Que certeza que esse espírito tinha, né? Tem, né? Que impressionante. Interessante. Né? Isso né? Com essa história nós vamos caminhar para a nossa despedida, né? É verdade. Porque acho que merece. É um exemplo. Um abraço ao Osório, de um comportamento ético elevado, né? A nova geração, desse pessoal que está chegando. Que esperamos que esses que conduzam esse planeta, esse país nosso, né? Que tanto precisamos de uma renovação. Verdade. E que essa juventude nossa... esse negócio de colar em prova, né? Que essa juventude nossa toque para frente esse país precisa de gente aí, né? Ética. Da sequência. Beleza. Então queremos dar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio e à nossa querida Tayla, ao nosso querido Fauzi, a Luciana, a Sônia, minha esposa, a Maria Fernanda, aos meus filhos, e gostaríamos de dedicar o programa de hoje ao nosso querido Rossandro Klingey, que tem sido uma fonte de inspiração permanente através do compartilhamento que ele nos dá
com os seus ensinos nas inúmeras palestras que temos acompanhado dele. Boa noite, João, boa noite, Marcos, boa noite, Guilherme. Foi uma honra estar aqui ao lado de vocês. Boa noite, Marcelo. Ouvintes queridos, foi um prazer enorme estar aqui, aprendendo, estudando aqui com os nossos queridos amigos Marcelo, Marcão e o Guilherme. E um beijão para todo mundo. Hoje eu estava ouvindo na rádio, ela fala que hoje é o dia do beijo, alguma coisa assim. Então um beijo para todo mundo aí. Olha só. E hoje é o dia do hino nacional, que beleza. Na minha época lá cantava o hino nacional, eu achava a bandeira todo dia, cara. É, isso mesmo. Não, é legal. Eu gostava, eu sempre gostei. E um beijão também lá para casa, lá para a Andréia, para a Ana Lúcia, para o Eduardo, para todo mundo aí. Um beijão e fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente semana. Aos ouvintes, todos que estão nos acompanhando ou que irão nos acompanhar, né, através aí do YouTube, podcast e tudo mais. Os nossos queridos familiares também, um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Até sexta-feira, se Deus quiser. E na sexta-feira que vem, Bruno, não vai escapar dessa não, você prometeu você vem, hein? Bruno Eustáquio aqui nos estúdios conosco para participar do... Maravilha, hein, Brunão? Do programa. Até sexta que vem. Capela FM. Aqui tem cultura, cidadania, utilidade pública e entretenimento.